Hoje eu vou contar pra vocês como que eu saí disso daqui pra isso daqui, olha o tamanho dessa cara. Essa história é completamente maluca, então fica até o final, gente, porque vocês vão entender como é que eu virei praticamente uma ameixa humana enorme e inchada. Bem, gente, foi basicamente assim. A gente ia muito, quando a gente era criança, nos acampamentos da nossa igreja, que era num sítio lindo, era enorme, tinha quadra, tinha piscina, tinha um monte de coisa pra gente fazer. Então assim, a gente fazia diversas atividades com os tios que estavam lá pra cuidar da gente e entre a gente também. Então a gente fazia esconde-esconde, pega-pega. A gente fazia uns negócios tipo assim, a pessoa dormiu. Aí a gente vai lá passar uma pasta de dente. A pessoa dormiu. A gente ia lá e pegava a mala dela e colocava em outro cômodo, colocava em cima do teto. A gente fazia muita coisa assim. Uma das coisas que a gente gostava muito mesmo de fazer era pegar o tênis no final do acampamento e enterrar ele. Porque assim, a mãe não ia deixar de jeito nenhum a gente chegar com aquele tênis todo sujo, todo encardido em casa. Então a gente ia lá, pegava o tênis e enterrava o tênis pra, não, perdi no acampamento, não sei, não levei o tênis, entendeu? E a gente às vezes pegava uma pessoa que levou um tênis novo e ia lá enterrava o tênis dele de propósito pra ele, cadê meu tênis? A gente, não sei, a gente fazia esse tipo de coisa, era muito divertido mesmo. Era tão divertido quanto dar o like e se inscrever no canal. Eba! Chegou o momento, gente, por favor, se inscrevam, por favor, comentem, por favor, deem like no vídeo, isso ajuda muito o canal, vocês não têm noção o quanto isso me ajuda. Então eu peço pra vocês, por favor, se inscrevam, por favor, deem like e continuem com o vídeo. Então, o que aconteceu pra eu ficar tão inchado, ficar tão enorme daquele jeito? A gente foi fazer uma atividade que era muito legal, era realmente uma atividade muito boa. Que era o quê? A gente tinha que se separar em grupos, eu fiquei no grupo diferente do meu irmão Edgar. E a gente tinha que chegar nos tios que estavam espalhados pelo sítio. Cada tio em específico tinha uma mensagem diferente. E ele acabava passando pra gente a coordenada do outro tio. Então ele falava assim, ele tá aqui perto da caixa de areia, ele tá mais pra cima lá nas árvores. E qual que era a ideia? A ideia era completar todos os tios e equipe que conseguisse completar com todos os códigos. Então a gente tinha que ir fazendo e lembrando dos códigos, ganhava alguma coisa no final. Eu não lembro o que ganhava, mas ganhava, ficava em primeiro lugar. E só pra isso, né, quando você é criança, é o suficiente pra você querer brincar. Então foi lá, só que não era tão simples assim. A gente tinha, o primeiro tio, eles deram a primeira dica, né, antes de começar a atividade. O primeiro tio, ele tá no lago. O lago você tinha que pegar um caminho longo, uma trilha mesmo, pra conseguir chegar nesse lago. Só que o que aconteceu? Os tios, eles não iam só ficar espalhados, também tinham alguns outros que ficavam com uma arminha d'água e ficavam atirando na gente, ou ficavam tentando impedir que a gente chegasse, ou ficavam um lugar escondido pra ir lá e assustar a gente. Então assim, era difícil, sabe? Você às vezes tava correndo no meio do mato e aí vinha um tio e te assustava, e aí vinha outro tio e te tacava, te dava tirinho de arminha d'água em você. Só que qual que é o ponto principal também dessa história, que é muito importante, você vai entender o porquê que eu tô falando isso no final do vídeo. Eles colocaram um suco de uva. A gente tinha tomado o café da manhã e aí sobrou o suco de uva que a gente tomava. E o que eles falaram? Não, por que a gente não pega esse suco de uva e a gente coloca na arminha d'água? E aí quando as crianças estiverem correndo amanhã, a gente vai atirando nelas e aí elas vão ficando todas sujas de suco de uva. E qual que é o ponto? Realmente funcionou. A gente começou a ficar todo grudado de folha, grudado de terra, porque caía no chão na hora de correr. Foi ficando aquela coisa melecada assim. Só que o que aconteceu? Esse primeiro tio, ele não tava exatamente no lago, ele tava escondido. O lago era grande, então você tinha que ir meio que procurando ele. A minha equipe conseguiu encontrar ele. A gente foi lá e, nossa, ele tá aqui. Ele tava mais pra frente no lago. E conseguimos encontrar ele e falamos, então, qual que é a dica? O que a gente precisa fazer? Ele, vocês precisam ir pros outros cantos, achar os outros tios. E ele acabou dando a localização pra gente. Ele virou e falou, o outro tio tá lá na árvore, naquela árvore grande, lá no começo do sítio. A gente foi correndo, E assim foi. A gente foi do primeiro tio pro segundo tio, do segundo tio pro terceiro tio, e foi indo. Se eu não me engano, foram acho que 6 tios. A gente chegou no último tio, que de novo tava no lago. Então a gente chegou no quinto, o quinto falou, o último tio também tá no lago. Então a gente saiu correndo de novo, desceu tudo, foi lá. Ele realmente tava, ele tava pro outro lado do rio e a gente chegou nele. Não, tudo bem, a gente é o primeiro grupo que chegou, a gente, ganhamos. E começamos a subir. Então a gente pegou a última dica, a última senha, né? E aí foi subindo a trilha e a outra equipe descendo. A equipe do meu irmão começou a descer. A gente subindo, eles começaram a descer. A gente, olha lá, ganhamos. Eles estavam tentando lutar pelo segundo lugar, porque se eu não me engano também o segundo lugar ganhava alguma coisa. Só que aí o que aconteceu? Uns foram pra cantina, outros foram pra jogar futebol, porque tinha acabado a atividade, a gente tinha que esperar todo mundo acabar pra gente ganhar o prêmio. Só que o que aconteceu? Eu fiquei na entrada da trilha, eu não fui jogar bola, eu não fui na cantina, eu fiquei de boa. Só que eu tava lá de boa e aí eu comecei a escutar um pessoal gritando. Um grito mais lá no fundo da trilha, lá embaixo na trilha. Eu comecei a achar estranho.
E aí passou o primeiro, zoom, correndo. Eu, nossa, o que tá acontecendo? Aí passou o segundo, zoom, correndo. Eu, que é isso? Por que esse pessoal tá correndo? E aí passou o terceiro. Quando passou o terceiro, eu perguntei, o que tá acontecendo? E ele desesperado, e não me respondeu o que tava acontecendo. Eu comecei a achar estranho, eu falei, gente, será que alguém invadiu o sítio? O que tá acontecendo? E aí eu comecei a descer, eu lembrei assim, nossa, é a equipe do meu irmão que tá lá embaixo, e eles estão gritando e correndo, meu irmão não subiu ainda. Eu vou descer lá pra ver ele. E comecei a correr, comecei a descer tudo de novo, só que eu fui descendo e fui escutando um alto, cada vez mais alto. E eu me toquei. Eu parei de correr e na hora veio um monte de abelha no meu ouvido, no meu corpo. Como eu tava com suco e eu tava grudento, elas paravam na camiseta e grudavam em mim. E aí eu saí correndo e comecei a tomar picada. Tum, foi a primeira, tum, foi a segunda. E eu sentindo dor. E elas tentavam, eu lembro muito disso, porque assim, a abelha faz um barulho muito alto. Quando ela pousa no seu ouvido, meu, parece que você tá com ela dentro do cérebro, assim. Nossa, é um barulho absurdo. E eu comecei a correr no desespero. O que eu pensei? Eu tô muito perto da piscina, a abelha não gosta de água. Fui lá, abri o portão da piscina, pulei na água. Fiquei naquele negócio, mergulha um pouquinho, levanta, coloca a cabeça pra fora. E o zumbido alto ainda. Aí eu mergulhava e ficava segurando o ar, o máximo que dava. Ai meu Deus. E colocava a cabeça pra fora. E aí de novo, muito alto. E fiquei nisso quase um minutinho. E o barulho parou. Aí eu falei, nossa, eu acho que acabou. O que aconteceu? Por que as abelhas do nada começaram a atacar a gente? Uma das coisas da atividade era fazer uma placa grande com o nome da equipe, ou com qualquer coisa, com equipe 1, equipe 2. E você tinha que ter uma pessoa da equipe carregando essa placa. Então o menino responsável por carregar tinha que correr, desviar do tio, desviar de tudo, com a placa levantada pra cima, assim, pra cima da cabeça. Só que o que aconteceu? Um dos meninos, quando tava voltando da equipe do meu irmão, tava com a placa pra cima correndo feliz, porque ficou em segundo lugar, e bateu numa colmeia. E não feliz, ele bateu na colmeia e caiu em cima dela, porque ele se desequilibrou de ter batido na colmeia com a placa. Então ele ficou com o peito coberto de picada de abelha. Ele teve que ir pro hospital, pra vocês terem noção. Eu depois fui ver e tinha tomado 11 picadas de abelha. Acho que assim, umas 4, 5 foram só no ouvido, porque a minha orelha ficou inchada, o rosto ficou inchado. E o meu irmão, que era pra ter tomado muito mais picada do que eu, adivinha, ele não tomou nenhuma picada de abelha. Por quê? Porque na hora que eu tava subindo e a equipe dele tava descendo, ele caiu e se machucou, ele se arranhou. E aí ele virou e falou assim, não quero continuar brincando não, eu vou subir, vou ficar lá em cima e vou ficar de boa, quietinho na minha. E ele tava de boa lá no começo da trilha. E ele não tomou picada nenhuma. E ele passou pela mesma situação que eu. As pessoas começando a correr, passando, gritando, e ele tentando entender. Só que como ele não correu pra dentro da trilha de novo, ele não tomou picada nenhuma. Foi uma loucuragem danada. Gente, eu gostaria de pedir pra vocês um likezinho e pra vocês se inscreverem, por favor, que vocês me ajudam muito, muito mesmo aqui no canal. A gente tá tentando chegar nos 100 inscritos, a gente ainda tá com 20. Eu peço pra vocês que vocês se inscrevam, porque é muito difícil fazer animação. E eu quero começar a trazer mais animação pra vocês, trazer mais vídeos na semana, só que é realmente muito complicado. Então eu peço pra vocês, por favor, que vocês coloquem aqui algum comentário falando sobre alguma coisa que vocês tiveram com a abelha. Se vocês foram picados, nossa, na cara, eu tava no parque aquático e fui picado. Nossa, eu tava na rua comendo pastel e fui picado na mão. Então assim, deixem algum comentário, falem alguma coisa, contem alguma história, eu vou curtir, vou responder vocês, vai ser um prazer pra mim conversar com vocês, tá bom? Então gente, não se esquece de se inscrever, porque semana que vem vai ter mais um vídeo contando uma história completamente maluca da minha vidinha, tá bom, gente? Então é isso, eu agradeço vocês, até semana que vem, um beijo, fiquem com Deus.